Acordar bem cedo e ver o dia a nascer, e o mato molhado anunciando o cuidado, o cuidado, o cuidado. Sob o brilho intenso, como um espelho a reluzir, desvendando o mais profundo abismo, minha alma, tua alma, nossa alma, eu. Dentro do meu peito bate forte um coração. De minha boca salta uma voz como expressão de louvor. Dentro do meu peito bate forte um coração. De minha boca salta uma voz como expressão de louvor. A quem por mim morrer. Enfrentar a vida até chegar o fim, que será apenas o começo de uma vida, outra vida, e que vida, nova vida. Dentro do meu peito bate forte um coração. Bate o coração. De minha boca salta uma voz como expressão de louvor. Dentro do meu peito bate forte, forte um coração. Bate o coração. De minha boca salta uma voz como expressão de louvor. A quem por mim morrer. Ele é Jesus, a minha luz, nova vida. A minha luz.
Graça e paz, irmãos. Vamos dar início a mais um momento de adoração e louvor ao Senhor por meio dessa transmissão online, né? Não exatamente que seja uma escola bíblica online, né? A gente dá o título de online por causa do meio de transmissão, né? Que por não podermos estar presentes no templo físico, né? Então a transmissão será online, né? Há muitas pessoas que estão criticando, não existe isso de culto online. Claro, não existe, né? Mas a transmissão será online, por isso que recebe esse título, né? A gente não está querendo transformar o culto físico em algo online, né? A gente está fazendo de maneira física, né? Eu estou aqui em casa, você deve estar em casa ou em qualquer lugar que esteja. Estamos com o intuito de louvor e de adoração a Deus, né? Então, estamos cultuando ao Senhor em nossos lares, né? Então, não é um culto online, é um culto físico, porém com transmissão online, né? Então, hoje estamos aqui para transmitir mais uma escola bíblica dominical. Se assim for da vontade de Deus, próximo domingo estaremos no templo físico, né? Conforme as normas que forem estabelecidas pelo governo, né? E estaremos volta se assim Deus permitir. Mas já que não podemos estar no templo físico, né? Então vamos estar compartilhando da palavra de Deus, né? Por esse meio. Vamos orar nesse momento, vamos agradecer a Deus por esse domingo belíssimo que Ele nos concede, né? Essa semana que está se iniciando, que Deus possa estar nos guardando, nos protegendo e nos dando direção na sua palavra. Vamos orar? Querido Pai, querido Deus, ó Pai, muito obrigado por mais uma vez podermos estar reunidos para te adorar, para bendizer o teu nome, para dizer que o teu nome é grande e digno de ser louvado. Abençoa cada irmão, cada irmã que está nos acompanhando nesse momento, ó Pai, que irão nos acompanhar depois, se não estiverem assistindo no domingo, mas acredito que estarão assistindo em outra oportunidade. Que o Senhor possa estar abençoando essa vida que está te cultuando de uma certa forma também, onde se encontra nesse momento. Abençoa aquelas pessoas que estão doentes, ó Pai, nesse momento vai de encontrar elas nos hospitais, ó Pai, que estão com essa doença que para os homens ainda é difícil de se curar, uma cura ainda muito complexa, mas nós cremos no poder que há em tuas mãos, que o Senhor há de trazer a solução para esse problema que estamos enfrentando. Abençoa os médicos, dá sabedoria e capacidade a eles, ó Pai, paciência também e direção. E que as pessoas possam se conscientizar, ó Pai, se voltar mais para Ti, ó Pai, pois sabemos que sem Ti nada somos, nada podemos fazer. Por isso te pedimos perdão, ó Pai, pelos nossos pecados. Sabemos que o pecado entristece o Teu coração. Limpa o nosso coração, ó Pai, limpa as nossas almas, tira de nós o desejo de te pecar e dá a nós, dá à tua igreja, Pai, dá aos teus servos o desejo de cada dia mais te servir, independente das circunstâncias. Traz o consolo, ó Pai, para as pessoas que estão enlutadas nesse momento porque perderam seus entes queridos com essa doença. E tem misericórdia de nós, ó Pai. Fala conosco nessa manhã e nos ensina por meio da tua palavra e que possamos colocá-la em prática e não somente aprender, mas colocar em prática os teus ensinamentos a cada dia. Afaste esse mal do meio de nós, ó Pai, para que possamos voltar à tua casa, ao templo físico, para estar juntos e reunidos, te adorando lá também. Em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos por o Senhor estar cuidando de nós nesses tempos difíceis, por o Senhor não deixar faltar o pão de cada dia em nossas mesas, estar suprindo as necessidades, ó Pai. Não permita, ó Pai, que o inimigo maltrate com os teus filhos, ó Pai. Não permita, Pai, que ele atinja a nossa fé, ó Pai, que a nossa fé não seja abalada, mas que seja renovada cada dia mais em Ti. Em nome do Senhor Jesus, eu te peço e te agradeço. Amém. Amém. Vamos louvar o Senhor? Eu convido você a abrir os seus salmos e hinos, se você tiver os salmos e hinos, no cântico 439. Se não tiver, eu vou deixar aí na tela a letra do cântico para você acompanhar conosco.
Esse cântico tem por título Crer e Observar. Em Jesus confiar, sua lei observar, ó que gozo, que bênção, que paz, satisfeito guardar tudo quanto ordena, alegria perene nos traz. Creio observar tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. O inimigo falas, a calúnia mudas, Cristo sabe desprestigiar. Nem tristeza, nem dor, nem angústia maior pode o crente fiel abalar. Creio observar tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Que delícia de amor, comunhão com o Senhor, tem o crente zeloso e leal. O seu rosto mira, seus segredos priva, receber seu consolo real. Creio observar tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Resolutos, Senhor, e com zelo e fervor, os teus passos queremos seguir, teus preceitos guardar, o teu nome exaltar, sempre a tua vontade cumprir. Creio observar tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Amém. Creia e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. É uma advertência que temos nesse cântico, né? Possamos colocar em prática, né? Observar aquilo que o Senhor Jesus nos ordena a fazer, confiar em sua lei, né? Em seus preceitos, para que assim possamos desfrutar da paz, não é? A paz interior, a paz que o mundo não pode oferecer. Essa paz só quem pode fornecer é o Senhor Jesus. Amém? Eu lhe convido agora a abrir a Bíblia no livro de João, capítulo 3, versículo 16. João 3, 16.
Eu estou usando a Bíblia atualizada aqui, eu não sei a versão que você utiliza, mas você pode acompanhar na sua Bíblia também. Ou se não estiver com Bíblia, nesse momento você pode acompanhar na tela aí. Eu estarei disponibilizando o texto também. Mas o bom é você estar com sua Bíblia em mãos para acompanhar a leitura. João capítulo 3, vamos ler do 16 ao 21. E tem por título aqui na minha Bíblia, Missão do Filho. Então vamos ver o que diz a palavra de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Amém? Que o Senhor aplique a sua palavra em nossos corações, apenas um texto introdutório, que nos fala sobre a missão do Senhor Jesus, não é? Hoje vamos compartilhar o livro de Isaías, né, que é um livro também profético, e também grande parte do livro de Isaías nos fala de maneira profética sobre a vinda do Messias, né, o Senhor Jesus. E aqui esse texto fala de sua missão, né? Deus amou o mundo de tal maneira, uma maneira tão grande, que enviou o seu Filho, o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, né? O versículo 17 diz assim: não foi para condenar o mundo que Deus enviou o seu Filho, não foi para julgar, mas para que o mundo pudesse ser salvo por meio dele, né? Amém? Quem crê nele não é julgado. Tenha fé, crê nessa palavra, tome posse, né? E confie no Senhor Jesus e creia nele, né? Sem ele, nós não somos nada. Com ele, somos mais que vencedores. Amém? Vamos ter mais um momento de louvor para partirmos para o estudo, né, que será no livro de Isaías. Lembrando que esse estudo de hoje segue uma sequência de estudos que estamos fazendo, que é o Clube de Leitura Bíblica, né? É uma oportunidade para quem nunca leu a Bíblia toda, né, de acompanhar essa leitura conosco, né? Nós começamos em Gênesis e já estamos no livro de Isaías. Hoje será Isaías capítulos 1 a 6, né? Quem está no grupo do WhatsApp, do Clube de Leitura, recebeu o texto, né? Então eu acredito que já leu, já fez a leitura desses capítulos que vamos compartilhar nessa manhã. Então, vamos louvar? É um cântico 260 dos Salmos e Hinos, é um cântico de invocação para a leitura bíblica. Então vamos louvar nesse momento. Enquanto Salvador teu livro leio, meus olhos vem abrir, pois quero ver da mera letra além. A ti
Vamos orar mais uma vez, para que Deus possa estar falando conosco através da sua palavra, nos ensinando. Senhor Deus, mais uma vez estamos em Tua presença, ó Pai, para te pedir a bênção nesse momento que vamos compartilhar da Tua palavra, Pai. Fala conosco através da mesma, que possamos tomar aprendizado para as nossas vidas, ó Pai, e colocar em prática aquilo que o Senhor deseja que coloquemos em prática. E que possamos nos afastar daquilo que nos afasta de Ti. Perdoa-nos as falhas, ó Pai, e dá-nos Tua paz, Tua bênção e direção por meio dos Teus ensinamentos, ó Pai. Que possamos colocar em prática cada dia mais, ó Pai, testemunhando do Teu infinito amor para conosco. Em nome do Senhor Jesus, eu te peço e te agradeço. Amém. Amém? Bom, antes de fazermos a leitura, eu convido você a fazer o nosso exercício dominical. Que exercício é esse? É um exercício de memorização que nós fazemos com os irmãos, né, que estão presentes, para que possamos memorizar os livros da Bíblia, né? Então, nós já estamos no 23º livro, que é o livro de Isaías, e o exercício se trata de recitar, né, de Gênesis até onde estamos, que é o livro de Isaías. Então, não vale fazer olhando no índice, né? Vamos tentar fazer memorizando. Eu vou falando e você vai repetindo comigo. Eu também não sei se eu vou acertar, não é? Mas se eu errar, eu coloco aí a correção. Vocês vão ver aí na tela os livros, né? Eu vou tentar falar memorizando e você vai me acompanhando. Vamos lá, de Gênesis até Isaías. São 23 livros. Vamos lá. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares e Isaías. Ok? Vamos mais uma vez, né? Para exercitar a memória. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares e Isaías. Ok? Se você acertou, parabéns. Se não acertou, continue exercitando, né? Apenas um exercício de memorização para que a gente memorize os livros da Bíblia. Ok? Vamos lá, Isaías capítulos 1 a 6. Esse material aqui eu disponibilizei no grupo do WhatsApp de leitura bíblica. Se você deseja participar do grupo também, pode falar comigo que eu envio o estudo e envio os áudios também referentes a esse estudo que será dado no domingo. Eu sempre envio um domingo anterior, ou no domingo ou na segunda. Durante a semana eu envio o estudo que será dado no próximo domingo, para que você possa já ir vendo aí. Quem vai para a escola dominical presencial, né, que infelizmente está online, mas se Deus permitir, próximo domingo já estaremos lá. Eu já entrego o estudo que será dado no próximo domingo, a lição, né? E quem não recebeu, se você que está assistindo não tem, eu vou deixar o link aí na descrição, que você pode acompanhar depois, pode clicar e vai ser redirecionado. Eu não sei se vai estar na página da igreja ou no nosso blog de estudos para a escola dominical. Para a escola bíblica, né? Independente de ser dominical ou qualquer outro dia, servem para fazermos o estudo. Então vou deixar o link na descrição do vídeo, que é o link desse estudo do livro de Isaías. Mas quando você for redirecionado, vai ter vários outros estudos, que é o mesmo que a gente utiliza na escola dominical. Ok? Então vamos lá. Temos uma introdução aqui, não é essa introdução, eu
obtive na Bíblia da nova tradução da linguagem de hoje, que traz um resumo sobre o livro de Isaías. E diz assim: Isaías, um dos maiores profetas do Antigo Testamento, anunciou as suas mensagens ao povo do reino de Judá e aos moradores da cidade de Jerusalém, entre os anos de 742 e 687 a.C. Os temas principais das mensagens do profeta são o poder de Deus de Israel sobre todas as coisas e a sua santidade perfeita. O livro de Isaías pode ser dividido em 3 partes. Então, do capítulo 1 ao capítulo... São 66 capítulos, né? Então, do capítulo 1 ao 39, falam do tempo em que Judá, o reino do sul, está sendo ameaçado pela Síria. O profeta insiste em que os maiores perigos que a nação corre e que podem levá-la ao desastre são o pecado, a desobediência e a falta de fé em Deus. Com palavras e por meio de atos simbólicos, o profeta faz um apelo ao povo e às autoridades do país para que vivam uma vida de honestidade e de justiça. Isaías também anuncia a futura vida de um descendente de Davi, que será o rei ideal, e fala de uma época de paz e de prosperidade para o mundo inteiro. Então, essa primeira parte é mais voltada para o reino do sul, né, que era o pessoal de Judá, a tribo de Judá, que estavam passando por um período de transação, né, que tinham sido levados, os israelitas tinham sido levados para a Babilônia, né, ameaçados pela Síria. E a gente vai, à medida que a gente vai lendo, a gente vai vendo um período de transição, de retorno, né, para a sua terra, quando a gente vai ver também falando sobre Ciro, né, que foi um rei que foi de uma certa forma usado por Deus usado como instrumento de Deus para libertar o povo, né, e é um contraste também. A gente faz algumas relações, né, quando a gente passa para o capítulo 40, algumas, eu não digo semelhanças, né, mas ele retrata também sobre a vinda do rei dos reis, que é o Messias, né, que veio para libertar o povo, já não mais da Síria, não mais da Babilônia, mas libertar do pecado, que é quando vem a segunda parte, que fala sobre a vinda do Senhor Jesus, né, o Messias prometido por Deus para libertar o seu povo, né? Então a gente vê essa divisão no livro. Então, a segunda parte, né, de 44 a 55, fala de um povo que tem sofrido a desgraça, está fora do seu país, humilhado, explorado e sem esperança. É nessas condições que o profeta anuncia a libertação dos israelitas, garantindo que Deus os trará de volta do cativeiro para que possam começar uma vida nova na terra de Israel. Assim ele se mostra, né, o Deus da história, aquele que tem um plano para o seu povo, o qual terá a missão de ser uma bênção para todas as nações da terra. As passagens a respeito do servo do Senhor estão entre as mais conhecidas do Antigo Testamento, né? É como eu falei, essa segunda parte já fala mais sobre o servo do Senhor, o servo que viria, né? O Messias escolhido por Deus para trazer a libertação do povo. Os capítulos 56 a 66 trazem, na sua maior parte, conselhos para aqueles que já haviam voltado do cativeiro para Jerusalém. Deus aconselha que eles vivam uma vida de honestidade e de justiça. Insiste em que respeitem o sábado, que se dediquem à oração, que lhe apresentem os sacrifícios que ele exige. Os versículos 1 e 2 do capítulo 61 foram usados por Jesus no início do seu ministério para anunciar a sua missão no mundo. Vamos ver o que diz aqui, né? Isaías 61, versículos 1 e 2, né? Diz assim: O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, né? Aí, quando a gente vem para Lucas, Lucas 4, né?
versículos 16 a 21, nós vemos quando Jesus prega lá em Nazaré, quando ele é rejeitado, né? Quando ele lê essa profecia, não é, de Isaías. O versículo 20, né, após ele fazer essa leitura que eu fiz, ele diz: tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhe: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Então é uma profecia lá de Isaías que estava se cumprindo naquele momento, né? Que privilégio as pessoas estavam tendo de estar presentes com o servo do Senhor, né? O próprio Cristo, o Deus Todo-Poderoso, né? Estava ali diante deles. Infelizmente foi rejeitado, né? Começaram a... Alguns se maravilhavam, né? Mas outros o rejeitavam, né? Por causa da sua palavra, né? Muitos judeus achavam que ele não viria dessa forma, né? Viria de outra maneira, talvez julgando as pessoas, sei lá, mas não aceitavam a sua palavra. Infelizmente, né? Ele pregou, né? Por isso que a Bíblia diz: veio para o que era seus, mas os seus não receberam. Mas graças a Deus, né? A todos que o receberam, ele concedeu o poder de serem feitos filhos de Deus, os que creem no seu nome. Então, o esquema do conteúdo. Então, do capítulo 1 até o capítulo 12, do primeiro versículo do capítulo 1 até o versículo 6 do capítulo 12, nós temos avisos e promessas. Isso é o esquema do conteúdo do livro todo de Isaías. Do capítulo 13 ao 23, versículo 18, que é o final, né, do 23, que é o último versículo do 23, temos o castigo das nações. Capítulos 24 a 27, Deus julga o mundo. Capítulo 28 ao 35, temos mais avisos e promessas. Capítulo 36 ao 39, o rei Ezequias de Judá e os assírios. Capítulo 40 ao 55, mensagens de promessas e de esperanças. E capítulo 56 ao 66, temos avisos e promessas. Ok? Então, esse é um breve resumo como um todo do livro de Isaías. Hoje estaremos refletindo sobre Isaías capítulos 1 a 6, como eu falei no começo, né? E os versículos chaves que eu destaco para essa lição é o versículo 19 e o versículo 21 de Isaías 2. Isaías capítulo 2, versículos 19 e 21. Eu vou abrir aqui nas duas versões. Na Bíblia atualizada diz assim: então os homens se meterão nas cavernas, nas rochas, nos buracos da terra, ante o terror do Senhor e a glória da sua majestade, quando ele se levantar para espantar a terra. 21. E meter-se-ão pelas fendas das rochas e pelas cavernas das penhas, ante o terror do Senhor e a glória da sua majestade, quando ele se levantar para espantar a terra. Na linguagem de hoje, diz assim: quando o Senhor aparecer, os moradores da terra ficarão apavorados e fugirão para as cavernas. Eles descerão nos buracos profundos a fim de escapar da ira de Deus, da glória majestosa do Senhor. O 21 diz: quando o Senhor aparecer, os moradores da terra ficarão apavorados. Eles fugirão para as cavernas e se meterão nas fendas das rochas a fim de escapar da ira de Deus, da glória majestosa de Deus. É um texto bem forte, né? Fala sobre a aparição do Senhor, né? Talvez a gente pode ter várias, digamos, associações proféticas, não é, com esses dois versículos, não é? Se a gente ler lá em Apocalipse, né, a gente vai ver que algo semelhante vai acontecer quando o Senhor Jesus vir em sua glória. Todavia, ninguém escapará, né, do dia da sua ira, né?
Então que possamos refletir sobre isso e nos apegar cada dia mais ao Senhor. Pois Deus é amor, mas Ele também é justiça. Isaías foi um dos grandes profetas de Judá, também considerado como o principal profeta messiânico, porque ele foi o profeta que trouxe a mensagem da vinda do Messias, né? Então por isso ele tem esse destaque. Nós vemos outros trechos na Bíblia profetizando também, mas aqui ele é um dos profetas principais, né, que profetizou a vinda do Messias. E é um dos livros proféticos mais famosos do Novo Testamento. Então, no primeiro capítulo, né, o primeiro capítulo de Isaías, nós somos chamados ao arrependimento, né? Devemos estar atentos às advertências que trazem esse capítulo, né? Daqui a pouco eu cito algumas que temos, né? Algumas advertências. No segundo capítulo, aí o profeta prevê o surgimento e o estabelecimento da igreja, bem como sua expansão. Como assim prevê o surgimento da igreja? Não existe igreja? Não existia igreja, né? A gente vai ver aqui que ele prevê. Isso é a igreja que vai surgir futuramente, né? Até porque a igreja surgiu logo após a vinda do Senhor Jesus. Até aquele presente momento não existia. Existia o povo de Deus, existiam os israelitas, mas não era conhecido como igreja, né? A igreja veio surgir depois da nova aliança. No capítulo 3, Deus conscientiza o povo, né? Conscientiza as pessoas dos seus erros e relata as consequências que virão sobre todos, né? Por quê? Por causa das pessoas que se apoiavam nos artifícios humanos. Detalhe, o livro de Isaías também fala muito, né? Muito. Você vai ver quando você estiver lendo que vários capítulos falam muito com exortações voltadas à idolatria, né? Por ser algo inútil, né? E a gente vê bem muito isso, Deus indignado com isso, porque as pessoas não abrem os seus olhos, né? Acreditam, né, em imagens de esculturas, imagens que não tem poder nenhum de salvar. Então a glória que deviam devotar ao Senhor Deus, devotam a uma imagem de escultura, né? E infelizmente, né, ainda hoje há pessoas que fazem isso. Tem a Bíblia, né? Tem a Bíblia como tem a Bíblia em mãos, né? Leem, veem que é algo que Deus não se agrada, mas insistem em fazê-lo, né? Por isso que nós temos várias advertências e essas pessoas, infelizmente, não alcançam, né? E quando alcançam, né, alguma bênção que Deus concede, né? Ao invés de agradecerem a Deus, vão agradecer a outras pessoas, agradecem a representação simbólica da pessoa por meio daquela imagem, mas não agradecem a Deus. Deus não se agrada disso, Deus fica triste por causa desse tipo de atitude. O capítulo 4 traz uma promessa, né, do renovo da parte de Deus para a humanidade. Algo que Deus vai fazer, um renovo que ele trará para a humanidade. E o 5 traz uma parábola que compara o povo de Israel e de Judá a uma plantação de uvas do Senhor. E a descrição das maldades cometidas pelos israelitas que serão condenadas no dia do juízo de Deus. Concluindo, no capítulo 6, temos uma descrição detalhada do chamado do profeta Isaías, né? O chamado maravilhoso, né? Que a gente vai ver daqui a pouco. Então vamos lá. Capítulo 1. Versículo 1 de Isaías diz assim: são essa a mensagem a respeito de Judá e de Jerusalém que o Senhor Deus deu a Isaías. Quem era Isaías? Filho de Amós, durante os reinados de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias de Judá. Então Isaías era uma pessoa de grande importância em Israel, né? Provavelmente ele fazia parte dos nobres daquela época. E Deus revela a esse profeta que o povo de Israel estava agindo de maneira incorreta. Quando a gente
nos estudos anteriores, os irmãos puderam perceber que o povo era muito inconstante, né? Desde a saída do Egito, enquanto tinha um líder próximo a eles, não é? Digamos, Moisés estava lá guiando, orientando, eles eram teimosos, mas eles tinham um certo respeito, né? E uma certa reverência, adoravam a Deus tudo, mas bastava o líder se afastar ou o líder morrer, que o povo voltava a praticar o pecado, voltava a praticar a idolatria e muitos outros tipos de pecado. E aqui Deus está revelando a Isaías que o povo estava agindo incorretamente. Não estavam andando segundo a vontade de Deus, né? Além de não entenderem a vontade de Deus, estavam agindo pior que os animais. E pecavam como se não fosse nada demais por causa da dureza do coração, né? Eles estavam com o coração duro. Vamos ver o que diz aqui, né? Dos versículos 2 a 4. Diz assim: escutem, ó céus, prestem atenção à terra, pois o Senhor Deus falou e disse: criei os filhos, cuidei deles, mas se revoltaram contra mim, não é? Aí depois fala como os animais, que muitos animais estavam se comportando melhor do que o povo, né? O finalzinho do versículo 3 diz assim: o povo não sabe de nada, o povo de Israel não entende coisa nenhuma. O versículo 4 diz: ai desse povo mau, dessa gente cheia de pecados. O finalzinho do 4 diz: rejeitaram o santo Deus de Israel e viraram as costas para ele, não é? O povo estava rejeitando os ensinamentos da palavra de Deus. E Deus faz uma pergunta no versículo 5: por que vocês continuam a pecar? Será que querem receber mais castigos? Né? Porque o povo era castigado por Deus, né? Era advertido, se arrependia, entre aspas, né? Detalhe que Deus quer um arrependimento sincero, né? Não adianta eu faço uma coisa errada aqui, Senhor, eu me arrependo, amanhã eu volto a fazer. De que adiantou, né? Não havia sinceridade no povo. E aí fica essa pergunta: por que vocês continuam a pecar? Será que querem receber mais castigos, né? Porque a mão de Deus, quando pesa, né, trazendo castigo, é difícil, né? Então o povo estava se esquecendo disso, que Deus, como eu falei antes, Deus é amor, mas é justiça, né? E o castigo estava para vir contra o povo por causa do pecado. Aí Deus apresenta os pecados do povo, como sabia da hipocrisia, da impiedade que havia no coração deles, ele dá uma ordem para que eles não realizem mais os cultos ou celebrações, porque não vai adiantar de nada e eles não vão ser ouvidos. Ou seja, o pecado do povo é muito sério isso aqui. Veja, chegou a tal ponto o pecado do povo que Deus chegou a eles e disse que não adianta mais eles cultuarem, porque eles não vão ser ouvidos. É mais ou menos assim. Vocês estão indo para... Vamos trazer para os dias de hoje, como se Deus chegasse para... Digamos que a gente tivesse tudo errado, né? Tudo pecando. E depois a gente vamos lá na igreja, vamos cultuar o Senhor. É como se Deus dissesse: não adianta. Pode ir, pode cantar, pode orar, pode jejuar. Eu não vou dar ouvidos a vocês, porque vocês não estão com sinceridade de coração. O pecado de vocês está constante, vocês estão rejeitando a minha palavra. O que é que vocês estão indo fazer na igreja? Vocês não estão se arrependendo. Era mais ou menos isso que estava acontecendo. Veja só o que diz aqui, ó. Versículo 10. Ainda estou em Isaías 1. Escutem o que o Senhor está dizendo. O final do 10 diz: deem atenção ao ensinamento do nosso Deus. Versículo 11. Eu não quero todos esses sacrifícios que vocês me oferecem. O final do 13 diz assim: pois o pecado de vocês estragou tudo isso. Então não está servindo de nada. Versículo 11. Versículo 15. Quando vocês levantarem as mãos para orar, eu não olharei para vocês. Ainda que orem muito, eu não os ouvirei, pois os crimes mancharam as mãos de vocês. Está vendo? Então Deus não estava mais aceitando. Chegou a tal ponto o pecado tão grande que Deus não estava mais aceitando o culto que o povo estava dando a ele. Prosseguindo, né, Deus chama o povo ao arrependimento.
Se eles quisessem permanecer vivos, né, porque estavam cometendo pecado, estavam prestes a morrer, né, por causa dos pecados. Se eles quisessem permanecer vivos, tinham que abandonar de vez o pecado e a rebelião de seus corações. A exortação que o Senhor Deus dá aqui no 16 é: levantem-se, purifiquem-se, parem de fazer o que é mal e aprendam a fazer o que é bom. O versículo 18 diz assim: os seus pecados deixaram manchados de vermelhos, manchado de vermelho escuro, mas eu os lavarei e vocês ficarão brancos como a neve, né? Quando há arrependimento sincero e quando nós nos voltamos para Deus, Ele limpa toda sujeira que há em nossos corações. Versículo 27 diz assim: o Deus justo salvará Sião, salvará todos os seus moradores que se arrependerem. Aqui não diz, por isso que muita gente diz, quando a gente lê João 3,16, de maneira, o texto que a gente leu no começo e o interpreta de maneira errônea, a gente diz, Deus morreu, Jesus morreu para salvar a humanidade, salvar todo mundo. O texto não diz salvar todo mundo. O texto diz para que todo aquele que nele crê. Aqui o texto está dizendo, salvará todos os moradores que se arrependerem, né? Então, se arrependerem, eles serão salvos. Mas se não se arrependerem, né, a gente vê que o povo de Israel vivia em guerra constante com outros povos de outras nações, né? E se eles quisessem ser salvos, né, tinham que se arrepender de seus pecados. Entendido até aqui? Começo é uma advertência que o Senhor Deus traz por meio do profeta, usa o profeta para advertir o povo com relação ao pecado que eles estavam cometendo. Capítulo 2, né, fala sobre o reinado de paz de Deus, o Senhor, e sobre o seu dia, né? Então, no capítulo 2, o Senhor Deus revela a Isaías o estabelecimento da sua igreja, bem como fala dos tempos de paz para o povo, que será guiado no caminho e na direção do Senhor. Olha que interessante, né? Eu falei aqui que o povo vivia em muita guerra, mas olha o que diz o versículo 4. Deus será o juiz das nações, decidirá questões entre muitos povos, eles transformarão as suas espadas em arados e as suas lanças em foices. Nunca mais as nações farão guerra, nem se prepararão para batalhas, não é? É o que diz o versículo 4 do capítulo 2. O texto também fala, né, sobre o abandono do povo devido à prática da idolatria, que é algo, como eu falei, que é algo que Deus reprova. Ele abomina a idolatria. Ele detesta e ele reprova quem insiste, né, na prática desse pecado. Porque o idólatra, a pessoa que pratica a idolatria, troca a adoração que somente o Senhor deve receber e retribui a uma imagem, ou retribui a algo que foi criado por suas próprias mãos, né? Eu vou fazer um negócio aqui e eu vou, vou clamar. É assim, eu fico também pensando, né? O que é que tem na cabeça de uma pessoa que constrói algo e depois passa a devotar. Eu fiquei pensando, refletindo comigo, nos tempos de Moisés também. Como é que eles sabiam? Moisés não tinha morrido, né? Aí Moisés foi lá para orar, porque eles estavam demorando. Acho que deu branco neles, se esqueceram de Deus, que Deus existe. Moisés deve ter morrido para lá, vamos construir. De que adiantar eles pegarem todo o ouro, queimar, construir um ídolo e começar a cultuar, como se fosse resolver a situação deles, como se fosse, não sei o que passa na cabeça. Pecados como esse, não é? Acendem a ira de Deus. Deus não se agrada do pecado da idolatria, não é? Olha o que diz aqui o versículo 7. A terra de Israel está cheia de prata e de ouro.
não se pode calcular a sua riqueza e não é possível contar os seus carros de guerra e cavalos. Mas o país está cheio também de imagens. O teu povo se ajoelha diante dessas imagens. O teu povo, veja, não era nem o povo das outras nações, era o próprio povo de Deus que estava se ajoelhando diante das imagens. Adoram aquilo que eles mesmos fizeram. Porém, todos serão humilhados e olha o que vai acontecer. Olha o que vai acontecer com quem insiste na prática da idolatria. Serão humilhados e envergonhados. E Isaías estava tão indignado que olha o que ele diz no final. Ó Deus, não os perdoe. Isso é o que diz na linguagem de hoje. O versículo 9. Deixa eu ver aqui na atualizado que diz. Com isso a gente se abate e o homem se avilta. Portanto não lhes perdoarás. Está vendo? Isaías está dizendo que não haverá perdão. E ele pede, solicita que Deus não atente para essas pessoas, porque essas pessoas sabem que estão erradas, sabem que Deus não se agrada, mas insistem no erro. Todavia a gente sabe que Deus perdoa, Deus é misericordioso demais, né? Ai de nós se não fosse a misericórdia e o amor e o perdão de Deus sobre as nossas vidas, né? Ele é fiel, ele nos perdoa, mas é necessário que haja, como eu falei antes, arrependimento sincero. A continuidade do capítulo, né, traz um breve relato do que acontecerá nos últimos dias, ou seja, quando chegará o grande dia do Senhor. Que nesse dia, né, perante o furor da ira de Deus, os idólatras serão destruídos e a terra toda será arrasada, causando pavor aos seus moradores. Não é? É sério. O versículo 10 diz assim: vão procurar esconderijos nas cavernas, cavem buracos no chão a fim de escapar da ira de Deus. Versículo 17, aqui a parte B, diz assim: somente o Senhor receberá os mais altos louvores. Todas as imagens desaparecerão. Quando o Senhor aparecer, os moradores da terra ficarão apavorados. Versículo 20. Naquele dia todos pegarão as imagens de prata e de ouro que eles mesmos fizeram para adorar e as deixarão para os ratos e para os morcegos. Concluindo, o versículo 22 diz: não confie mais nos seres humanos, pois são mortais. Será que eles valem alguma coisa? Olha só, né? A Bíblia diz: maldito o homem que confia no homem. E o que o Isaías está dizendo, né? Concluindo essa parte: não confie mais nos seres humanos, pois são mortais. Será que eles valem alguma coisa? Nossa confiança deve ser totalmente voltada para o Senhor Deus. Afastai-vos, pois, do homem cujo fôlego está em seu nariz, pois em que ele é estimado, é o que diz na versão atualizada desse mesmo versículo. Capítulo 3 de Isaías fala da desordem, né? É um linguagem mais conhecida, a bagunça que estava tendo no meio do povo de Deus lá em Jerusalém. Aí ele alerta, né? O Senhor Deus alerta por meio de Isaías para que ele fale para o povo ter cuidado, porque Deus vai tirar o sustento do meio do povo. Toda a prática pecaminosa do povo resultou em desordem, em bagunça, né, em desprezo. O povo vai passar por dias de fome e não haverá quem queira mais governar o povo. Olha que situação, né? A tal ponto de ninguém mais querer ficar à frente na liderança do povo de Deus. Por quê? Porque eles desafiaram a Deus, ofenderam a Deus, o rejeitaram a lei, pecavam constantemente, né? E pecavam publicamente, dando mau exemplo. Aqui fala, né? No versículo 8 e 9, né? Eles davam mau exemplo para outros povos. Diz assim, a parte B do versículo 8, o povo desafia o Senhor, ofende sua gloriosa presença. Versículo 9, pecaram abertamente, como os moradores de Sodoma. Quem se lembra lá de Sodoma, né, e Gomorra, quando foi destruída, o pecado estava tão grande que Deus mandou fogo e destruiu todo mundo lá. E olha que tristeza, o povo de Deus fazendo a mesma coisa agora, né? Que situação, né? O povo estava
fazendo, né? O povo que foi escolhido por Deus para estar o adorando, cultuando, estava praticando os mesmos pecados do povo de Sodoma. Aí o texto complementa dizendo, veja, o versículo 10: Felizes são as pessoas honestas, pois tudo dará certo para elas. Elas ficarão satisfeitas com aquilo que ganharem com seu trabalho. Olha que coisa linda. Mas, ai dos maus, pois tudo correrá mal para eles. O mal que fizeram aos outros será feito contra eles. Tá vendo? Aquilo que a gente planta, a gente colhe, né? Então, se a gente planta a honestidade, as coisas vão dar certo, né? E a gente fica satisfeito quando as coisas dão certo. Quando as coisas dão errado, ninguém gosta, né? A gente tenta fazer uma coisa e começa a dar errado, a gente tem que procurar o que foi que a gente fez para aquilo dar errado, né? Aqui está dizendo, ai das pessoas maldosas. Então, se a gente planta maldade no nosso coração, podemos ter certeza que a gente vai colher isso, né? Então, temos que ter cuidado, temos que ter cautela. Os israelitas estavam colhendo o fruto que eles estavam plantando, estavam semeando o pecado na vida delas, por isso que foram levadas para o cativeiro, né? Por causa do seu pecado constante. O texto também fala das mulheres de Jerusalém, e as mesmas são repreendidas pelo fato de estarem preocupadas apenas, né, com o exterior, em ser atraentes, né, preocupando-se com sua, cada dia mais com sua beleza externa, né, mas se esquecendo de Deus e o deixando irado, né, por isso que ele estava prestes a castigá-las por causa disso, né, tá, é o que a gente vê dos versículos 16 ao versículo 25, né? Que diz assim, o versículo 16: O Senhor Deus disse: Vejam como as mulheres de Jerusalém são vaidosas, andam com o nariz para cima, dando olhares atrevidos e caminham com passos curtos, fazendo barulho com os efeitos dos tornozelos. Por isso eu, Senhor, vou castigá-las. Raparei a sua cabeça e as deixarei carecas, não é? Aqui fala também, o texto continua falando, né, por causa o que é que as mulheres estavam fazendo, né, se preocupando com a beleza, com a sua beleza exterior. Capítulo 4 de Isaías fala mais uma parte de revelação sobre o juízo que virá com essas mulheres, né, de Jerusalém, e elas vão ficar desesperadas, vão ficar envergonhadas. Mas temos também uma promessa de renovo preparada para os seres humanos, né? Como prova da bondade de Deus, da justiça, ele promete restaurar todas as coisas, né? O que vai garantir um futuro de santidade e de paz para o povo de Deus, né? O versículo 2 do capítulo 4 diz: Naquele dia o ramo novo que o Senhor Deus plantar crescerá forte e bonito, e os moradores de Israel que continuarem vivos ficarão alegres e orgulhosos por causa das ricas bênçãos que vão receber. Amém? A glória de Deus, né, cobrirá o povo e os protegerá. É um renovo, né? É uma profecia de uma futura felicidade que viria para o povo de Deus, né? Para os habitantes de Jerusalém. Capítulo 5, temos uma canção em forma de uma parábola, né? Que retrata sobre um homem que plantou uma vinha. A vinha plantada em solo fértil recebia todos os cuidados do seu dono. O mesmo a protegia de qualquer tipo de dano, mas a vinha não deu bons frutos. Com isso, o homem declara que destruiria essa vinha e a abandonaria de vez. Eu vou ler rapidinho, né, para vocês entenderem o que diz. Eu vou ler na linguagem de hoje. Vou cantar agora para o meu amigo uma canção a respeito da sua plantação de uvas. O meu amigo fez essa plantação no lugar onde a terra é boa. Ele cavou o chão, tirou as pedras e plantou as melhores mudas de uva. No centro do terreno, ele construiu uma torre para o vigia e fez também um tanque para esmagar as uvas. Esperava que as parreiras dessem uvas boas, mas deram somente uvas azedas.
Agora o meu amigo diz, moradores de Jerusalém e povo de Judá, digam se a culpa é minha ou da minha plantação de uvas. Fiz por ela tudo o que podia, então por que produzir uvas azedas em vez de uvas doces que eu esperava? Agora eu lhes digo o que vou fazer com a minha plantação de uvas. Vou tirar a cerca, derrubar os muros que a protegem e vou deixar que os animais invadam a plantação e acabem com as parreiras. A plantação ficará abandonada, as parreiras não serão podadas e a terra não será cultivada. O mato e os espinheiros tomarão conta dela. Também darei ordens às nuvens para que não deixem cair chuva na minha plantação. Tá vendo? E a explicação, né, dessa parábola já se diz a partir do versículo 7, né? Que a vinha na parábola representa os israelitas. A partir do versículo 7. E Deus queria, né, que o povo produzisse bons frutos, fazendo o que é justo, andando em obediência aos seus mandamentos, mas não fizeram, abandonaram o Senhor e se voltaram para o pecado. A gente vê isso, né, a partir do versículo 8 até o versículo 30, as maldades que o povo estava fazendo, né, suas práticas pecaminosas, e por causa dessas práticas eles seriam destruídos, por não conhecerem a Deus, por não entenderem a sua vontade, eles seriam levados cativos pelos seus inimigos, pois Deus é justo, Deus age com justiça e está prestes a castigar o seu povo. E aqui, dentre alguns versículos, né, eu posso destacar, né, o que é que o povo estava fazendo de errado. Versículo 8. Ai de vocês que compram casas e mais casas, se tornam donos de mais e mais terrenos. Daqui a pouco não haverá mais lugar para os outros morarem. Vocês serão os únicos moradores do país. Ouvi o Senhor Todo-Poderoso dizer isso. As grandes e belas mansões serão destruídas e ninguém ficará morando nelas. Versículo 11. Ai dos que passam o dia bebendo e cervejas e vinhos, desde a madrugada até a tarde da noite, e ficam completamente bêbados. Nas suas festas há músicas de harpas e liras, de pandeiros e flautas e muito vinho para beber. Eles não se importam com os planos de Deus, o Senhor, nem levam em conta o que Ele está fazendo. Versículo 16, a parte B diz, Deus fará o que é certo, e assim todos ficarão sabendo que Ele é santo. Versículo 18, ai dos que se amarram em seus pecados com mentiras. O 20, ai dos que chamam de mal aquilo que é bom, que chamam de bom aquilo que é mal. Uma coisa que o pastor fala muito, né? Em alguns estudos, ele repete muito isso, né? Que hoje em dia as pessoas, o que era pecado já não é mais pecado, né? O que era ruim agora passa a ser bom, né? Aqui o texto está dizendo, né? Ai daqueles que, isso não tem nada demais não, isso não é errado fazer não. Ai daqueles que dizem isso, né? E a gente vê muito isso, até leis estão sendo implantadas, né? Contrárias ao que diz a Bíblia, porque agora é certo, não temos que respeitar, mas a Bíblia diz que é errado. Então, ai daqueles que dizem que o que é errado é certo e o que é certo é errado. Versículo 21, ai dos que se acham sábios, dos que pensam que sabe tudo. 22, ai dos que são campeões de beber vinho, né? Que fazem competição, né? Para ver quem bebe mais, vixe. Ai daqueles que aceitam o dinheiro para torcer a justiça. Olha, uma palavra forte, né? Deixando livres os culpados e condenando os inocentes. Ai daqueles, a palavra de Deus está dizendo que Deus vai castigar o seu povo. Versículo 25, parte B, diz que a ira de Deus não passou, a sua mão continua levantada para castigar. É sério, né? Por causa do pecado constante do povo. Concluindo, capítulo 6. Isaías contempla a glória de Deus em uma visão. Aqui é bonito, né? A parte que eu acho bem... um exemplo, né?
de Isaías aqui é quando ele recebe o chamado dele, né? Ele contempla a glória de Deus em uma visão, versículos 1 a 4, né? É o que ele diz no versículo 4. Ai de mim, estou perdido, pois os meus lábios são impuros, moro no meio de um povo também de impuros lábios, e com os meus próprios olhos vi o Rei, o Senhor Todo-Poderoso. Olha que privilégio ele teve aqui, mesmo sendo pecador, Deus se fez, surgiu, a glória do Senhor apareceu para ele nessa visão. Ele se sente constrangido, consciente dos erros e dos erros do povo, então ele passa a confessar os seus pecados diante do Senhor. É o que diz esse texto que eu acabei de ler, não é? Ai de mim, sou impuro, moro no meio de impuros lábios. Isaías é purificado e perdoado dos seus pecados, né? A partir do versículo 6, aqui diz, né, que um dos serafins voou para mim, segurando uma tenaz, segurando com uma tenaz uma brasa que havia tirado do altar, tocou a minha boca com a brasa e disse: agora que esta brasa tocou os teus lábios, as suas culpas são tiradas, os seus pecados estão perdoados. Em seguida, né, após ser purificado, Deus faz o seu chamamento, bem conhecido, né, no meio cristão. As pessoas que conhecem o chamamento de Isaías, né, uma parte que marca, né, é quando Deus diz: a quem enviarei e quem há de ir por nós? É a parte A do versículo 8. Quem é que vou enviar? Quem será o nosso mensageiro? De imediato, o profeta Isaías se prontifica a ser enviado e encara a missão de levar a mensagem profética de Deus para o povo, que é o que ele diz da parte. A parte B do 8 diz assim: aqui estou, envia-me a mim. Na atualizada, né, de Isaías 6, versículo 8 diz: disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Aí quando Deus dá a ordem a Isaías. Eu deixo destaque aqui o versículo 8 todinho, né, porque é um versículo que marcou bastante, né, nesse estudo. E diz assim: depois disso ouvi a voz do Senhor, que dizia: quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. E a mensagem que Deus diz para Isaías mandar ao povo é essa: vai e diga ao povo o seguinte, versículo 9: vocês podem escutar o quanto quiserem, mas não vão entender nada. Podem olhar bem, mas não vão enxergar nada. E prossegue, né, o texto: Isaías, faz com que esse povo fique com a mente fechada, com os ouvidos surdos e com os olhos cegos, a fim de que não possam ver, nem ouvir, nem entender, pois se pudessem, eles voltariam para mim e seriam curados. Até quando isso vai durar? Eu perguntei. Ele respondeu: até que as cidades sejam destruídas e fiquem sem moradores, as casas fiquem completamente vazias e os campos sejam arrasados. Eu, Senhor, mandarei o povo para longe deste país, e as cidades ficarão vazias, e o mesmo que fique no país uma pessoa em 10, ela também será morta. Os que restarem serão como o toco de carvalho que foi cortado. O toco representa um novo começo para o povo de Deus. E aí conclui, né, o capítulo, né? Vamos ver o que é que vem mais para frente, né? O que é que vai acontecer com o povo de Deus, né? Por causa do pecado. A gente vê que o povo seria destruído, né? Mas temos aqui uma promessa de um renovo. Que renovo será esse? É o que vamos ver nos próximos capítulos de Isaías. Aplicação desse estudo. A existência de Deus é algo discutido por várias pessoas ainda nos dias de hoje, né? Para nós, as evidências da criação concretizam sua existência. E não apenas isso, mas cremos em Deus porque Ele é Deus. Não há necessidade de provar o princípio da sua existência, pois desde o princípio das coisas Ele já existia, né? E existe. Porque Ele é eterno. Nosso Deus é eterno, então não adianta a gente querer discutir como surgiu Deus. Deus não teve surgimento, Ele já existia. Ele quem criou o início e é Ele quem cria o fim de todas as coisas.
cientes disso, não podemos fazer como os nossos antepassados, que duvidaram da existência de Deus e se desviaram do caminho e, por causa disso, se voltavam para a idolatria. Trocavam o Deus invisível por algo visível, que eles pudessem ver e tocar, né? Era aquela fé lá de Tomé, né? Precisava ver para crer, né? Então o povo, por um certo tempo cria, mas depois parava de crer e se voltavam para a idolatria, passavam a crer nos ídolos, ao invés de crer no seu Criador. Deus nos dá o direito de escolha. O arrependimento, se quisermos ter vida em abundância, ou a rebeldia, o exemplo de rebeldia que vai levar à morte, né? Se quisermos nos arrepender, hoje é o dia de nos arrependermos e nos voltarmos para Ele. Se permanecermos rebeldes, o destino será a morte e não terá escapatória. Muitas pessoas estão falando, e agora nesses tempos que muitas pessoas estão morrendo por causa desse vírus, da Covid, está matando o povo. Mas veja, se está escrito, se Deus determinou que aquele dia você vai morrer, você vai morrer. Eu vou morrer, todos nós vamos morrer. Mas é conforme a vontade de Deus. Se Deus não quiser que eu morra, que você morra, nós não vamos morrer. Deus tem um dia determinado, né? Deus tem planejado o dia da minha e da sua morte. Todavia é necessário que nos estejamos preparados, porque de um dia ou outro virá, Deus vai nos chamar e onde é que vamos passar a eternidade, né? Será que a gente vai manter essa vida de rebeldia ou temos que nos arrepender enquanto é tempo, né? A gente vê aqui o destino dos israelitas. Permaneceram rebeldes, desobedientes, e o destino foi a morte e a destruição. A gente tem que não é somente nos afastar do pecado, né? Mas nos apegar à prática do bem. Se nos voltarmos para Deus, Ele vai limpar toda sujeira causada pelo pecado dentro de nós. Quando a gente se decide a viver na prática do bem, honrando a Deus com os nossos olhos, com nossas atitudes, né? Ele vai tirando toda a sujeira que o pecado deixou nas nossas vidas. Outro ensinamento, né? Outra lição que podemos tirar do texto é que a gente não deve se apegar a essa vida, porque ela é passageira. Mas ao que a gente deve se apegar? À vida eterna, né? Deus diz que tem uma vida eterna. E essa vida a gente já possui por meio do Evangelho. E como a gente vai vivenciando essa vida buscando agradar a Deus em tudo, né? É uma maneira da gente vivenciar essa vida eterna, que não é nesse mundo, né? Mas será na eternidade. Mas a gente já pode vivenciar isso buscando agradar a Deus em tudo. Tomando como base o que o Senhor Jesus disse, né? O porquê eu estou falando de vida eterna? Porque João 3,16, que a gente leu no começo, diz isso. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Deus amou o mundo de uma maneira fantástica, que deu o seu Filho para quem crê nele não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Deus nos chama para sermos seus mensageiros, e como mensageiros de Deus, nós somos comparados a uma cidade edificada sobre um monte. É o que diz Mateus 5,14. Assim como o Senhor Deus chamou Isaías, Ele chama a mim e chama a você. Então, Mateus 5,14 diz assim: vocês são a luz para o mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Então, nós somos a luz do mundo. Eu e você temos essa responsabilidade de transmitir a luz de Deus para a vida das pessoas. Então, essa luz tem que manter-se acesa, né? Quando anoitece, né? Se a gente não acende a luz, né? A gente vai estar na escuridão. Então, para que a gente mantenha aquela claridade, né? A luz tem que ficar acesa, né? Não pode se apagar. Então, eu e você somos luz, somos chamados para ser luz na vida das pessoas. Essa luz tem que manter-se acesa. Deus está sempre à procura, né, de servos, assim como Ele estava procurando
A quem eu vou enviar? Quem há de ir por nós? Aí Isaías se prontificou. Eis-me aqui. Deus está sempre à procura de servos para a realização da sua obra. Devemos estar atentos e dar ouvidos ao seu chamado. Não apresentando desculpas, pois todos temos nossos afazeres. Eu tenho meus afazeres, você tem seus afazeres. Mas a gente tem que colocar em primeiro lugar o que na nossa vida? Para que desfrutemos da sua paz, né? Desfrutemos da sua alegria, né? Desfrutemos da sua vida. O que é que a gente tem que colocar em primeiro lugar? O reino de Deus. E não somente o reino, mas a sua justiça. Vamos ver o que diz Mateus 6,33. Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, ou seja, a justiça de Deus. E Ele lhes dará todas essas coisas. Na atualizada diz, buscai, pois, em primeiro lugar, deixa eu abrir, né? Eu não vou dizer memorizado, que eu quero dizer exatamente como diz aqui na atualizada, Mateus 6,33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Que coisas seriam acrescentadas? Vamos ler o que diz antes, né? Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas as coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessidade de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as coisas vos serão acrescentadas. Então, temos que buscar em primeiro lugar as coisas de Deus antes das nossas preocupações, porque aqui estava falando, será que eu vou ter com que me vestir, com que me alimentar, né? Com que me alimentar, com que comer, não é? Com que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos. Mas os gentios é que procuram isso. Então temos que buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Tem outro texto também, né, que eu deixei aqui, é Marcos 16:15. É o chamamento do Senhor Jesus para o Evangelho. Ele advertiu os discípulos porque teve alguns que não acreditavam ainda que ele tinha ressuscitado. Jesus convivesse todo esse tempo, disse que iria ressuscitar, mas ele ainda estava meio assim. É quando Jesus aparece e repreende os discípulos e faz esse chamamento. Diz assim, por último, versículo 14, Marcos 16, a partir do 14. Por último, Jesus apareceu aos 11 discípulos enquanto eles estavam à mesa comendo. Ele os repreendeu por não terem fé e por teimarem em não acreditar no que haviam contado os que o tinham visto ressuscitado. Então ele disse, vão pelo mundo inteiro, anunciem o evangelho a todas as pessoas. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Mas eu queria destacar isso, ide por todo o mundo. O Senhor Jesus deixou essa palavra, vão e transmitam o evangelho a todas as pessoas. É o chamamento que Deus fez não somente a eles, mas faz a mim, faz a você. Temos que transmitir. Se nós já conhecemos, nós não temos que guardar isso somente para nós, mas temos que transmitir esse evangelho para as pessoas que estão por aí, sem rumo e sem direção em suas vidas. Finalmente, como discípulos de Cristo, que possamos dar frutos, porque é isso que Ele quer de nós. A parábola triste a gente viu, não foi Deus fez, cuidou a vinha, mas a vinha, ao invés de dar bons frutos, deu maus frutos e não quis saber das coisas de Deus, se revoltou contra o seu Criador. Ele quer que a gente dê frutos. Vamos ver o que diz Mateus 7, 19 a 21, né? Para concluir o estudo de hoje, Mateus 7, 19 a 21. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Tá vendo? O Senhor Jesus quer que a gente dê frutos. João 15, versículos 1 e 2.
Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Que o Senhor Deus aplique a sua palavra em nossos corações. Possamos aprender com esse texto, né, de Isaías, rico, né? Tantas lições tem para nós. E nos atentemos ao chamado de Deus para as nossas vidas. Ele chama a mim e a você a transmitir o Evangelho, a abandonar o pecado de vez, porque o pecado é a desgraça da humanidade. A desgraça da humanidade não é somente esse vírus que está por aí afora, o Covid, é o pecado, é o afastamento de Deus. Deus criou o homem para o louvor da sua glória, mas o homem decidiu não dar louvor à sua glória e por causa disso vem a destruição. A gente vê isso desde o começo, desde o princípio, né? Por causa do pecado, Adão foi expulso do jardim, né? Por causa do pecado, muitas vidas são ceifadas. Possamos nos arrepender de coração, nos voltar para Deus. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, ó Pai, obrigado por tua palavra, que foi lida, refletida nesse momento. Ajuda-nos, ensina-nos a andar na prática, a andar em obediência a Ti, a fazer como Isaías fez, se mostrou pronto para transmitir o Teu Evangelho, a Tua palavra na vida das pessoas, ó Pai. Dá-nos sabedoria e entendimento que possamos andar em obediência aos Teus ensinamentos, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos e te agradecemos. Amém. Amém? Antes de encerrarmos, gostaria de deixar as perguntas, né, que a gente sempre faz no final da EBD. Você aí responde, né? Vamos ver se você vai saber responder. Primeira pergunta, fixando o conteúdo. A pergunta essa primeira é baseada dos capítulos 1 a 3. Qual ou quais pecados estavam sendo cometidos pelo povo, chegando a provocar a ira de Deus? Você sabe? Você possa responder aí. Porque, eu não vou responder. Por quê? Porque quem for do grupo, eu gostaria que me mandasse para eu fazer só dar o visto, viu? O print, você tira a foto da sua lição respondida. Deixa eu desligar aqui. Da sua lição respondida, para mim poder dar o visto e passar para a caderneta, né? Geral. Então, qual ou quais pecados estavam sendo cometidos pelo povo, chegando a provocar a ira de Deus? Se você quiser, também pode responder aí nos comentários do vídeo. Segunda pergunta, baseada dos capítulos 4 ao 5. Cite algum trecho ou versículo dos capítulos 4 ou 5 de Isaías que fale da promessa de redenção de Deus, e algum trecho ou versículo que fale sobre o castigo de Deus que virá para o seu povo. Repetindo, cite algum trecho ou versículo dos capítulos 4 ou 5 de Isaías que fale da promessa de redenção de Deus, e algum trecho ou versículo que fale sobre o castigo de Deus que virá para o seu povo. Eu não vou responder agora, também eu posso responder na próxima lição, né? Com o pessoal no culto presencial, mas você pode dar a sua resposta também aí nos comentários. E por último, que lições, esse eu vou responder, né, que eu vou dizer, porque essa resposta é individual. Que lições práticas você pode extrair dos textos lidos? Então, do capítulo 1 até o capítulo 6 de Isaías, que lições práticas podemos tirar? Eu coloquei assim, o texto nos leva a refletirmos sobre o nosso comportamento com as coisas de Deus. Para muitos de nós, às vezes, falta tempo, não é verdade? Tempo para quê? Para nos dedicarmos um pouco mais às coisas do Senhor. Mas, na verdade, não é falta de tempo, e sim falta de prioridade. Temos que buscar o reino de Deus a todo tempo, pois Deus espera mais compromisso de cada um de nós. E eu uso também como base para isso que eu respondi, Lucas 9, 23 a 24, que diz assim, deixa eu abrir aqui. Lucas 9, 23 a 24 diz: Depois disse a todos: Se alguém quer ser meu seguidor, que esqueça os seus próprios interesses
Esteja pronto cada dia para morrer, como eu vou morrer, e me acompanhe. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo, por minha causa, terá a vida verdadeira. Amém? Pois é, temos que colocar Deus em primeiro lugar, morrer para nós mesmos e viver. Morrer para o mundo e viver para Deus. Amém? Deus abençoe a sua vida e possamos estar cada dia mais andando em obediência ao Senhor. Antes de encerrarmos, né, o pastor Patrício, eu vou conectar ele fará a oração final desta EBD. Gostaria de deixar alguns avisos. Primeiro aviso é sobre o próximo domingo, né? Foi determinado pelo governador que algumas atividades poderão funcionar a partir do dia 1º, se eu não me engano, né? Das 9 ou 10 da manhã até as 8, né? Eu não sei com relação aos cultos semanais, mas a EBD vai poder voltar, né, no próximo domingo. Se não houver mudança, né, por causa da doença estar se alastrando, né, a gente está passando por muitas restrições. Isso está também nos impedindo de nos reunir presencialmente. Mas, se não houver empecilhos, próximo domingo, nós vamos dar continuidade, né? Eu tenho aqui impresso, né, os irmãos que não receberam, Isaías 7-12, né, para a gente estudar durante essa semana. Então, essa semana, meditem. Quer seja presencial ou quer seja transmitido online, nós vamos estudar Isaías do 7 ao 12. Então, todos os irmãos estão convocados a fazer essa leitura durante essa semana, né? Caso seja na igreja, então vamos compartilhar, assim como compartilhamos hoje, vamos compartilhar lá na escola dominical. Então, vamos lá. Só recapitulando, essa semana, próximo domingo, na igreja, se tudo der certo, às 9 horas, todos participantes da escola estejam lá presentes. Ok? Vou passar agora a palavra ao pastor, que vai fazer a oração final. Que Deus possa estar abençoando a sua vida e a vida de sua família. Deus abençoe. Estejam orando por nós, irmãos. Assim como nós estamos orando por todos vocês. Não somente os da nossa igreja, mas toda a comunidade cristã. Estamos precisando muito de orações. E, enfim, não somente os cristãos, mas toda a humanidade, né? Como diz o cântico, careço de Jesus. De ti, Senhor, careço do teu amparo sempre. Deus abençoe a sua vida. Vamos orar. Bom domingo, boa semana para todos. Amém? Oremos. Passo a palavra para o pastor. Graça e paz seja com todos. Então vamos orar? Seu Deus e Pai, Deus de amor, Deus de misericórdia, bendito sejas. Quero te agradecer por mais um dia que acrescenta nossas vidas. Obrigado pelo precioso estudo dessa escola bíblica dominical online, mas que possamos estar sempre prontos para aprender, ouvir tua voz, tirar lições preciosas para a nossa vida, em nome de Jesus. Amém.